Por favor, a Igreja de Jesus aqui presente, abra o Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Diz-nos assim, esta é a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Quanto a vós outros, todavia, e o autor chama a Igreja de Jesus de ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falando, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis ao Deus, porém, um de vós mostrando até o fim a diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Esta é a palavra do Senhor. O propósito de Deus é ajudar um povo. Eu peço que você deixe aí, marcado em Hebreus 6, 2, 3 páginas da sua Bíblia, e versículo 10, e veja o que o autor nos diz nos versos 32 em diante. Hebreus 10, versos 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, o que significa a expressão iluminados? É quando o Evangelho chegou à vida desse povo e os seus olhos do coração abriram para crer na viva esperança em Jesus. Depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, participantes com aqueles que desse modo foram tratados. O que o autor diz é, depois da conversão de vocês, vocês viram muita gente sofrendo por conta do Evangelho, e vocês se compadeceram dessas pessoas que sofriam, e nem só se compadeceram, outras vezes vocês mesmos sofreram pelo simples fato de amarem ao Senhor Jesus. E ele, versículo 34, porque não somente vos compadeceste dos injustos, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Veja o que o autor está dizendo no capítulo 10. Esse povo está perdendo dinheiro, perdendo propriedade, perdendo trabalho. Tem gente sendo aprisionada por conta do Evangelho. Esse povo está enfrentando muitas dificuldades. E aqui a gente percebe que o autor escreve, no capítulo 2, ele motiva o povo de Deus que está sofrendo. No capítulo 4, ele volta a motivar o povo de Deus que está sofrendo. No capítulo 6, versículo 9 em diante, que é o texto que a gente leu, o autor, mais uma vez, quer falar das grandes promessas que o povo tem para permanecer firmado no Evangelho. No capítulo 10, o texto que acabamos de ler, o autor fala novamente das dificuldades que esse povo de Deus enfrentou e os encoraja a permanecerem firmados, porque esse povo tem uma herança superior. Muitas dificuldades que estavam conjugando-se para tentar fazer com que esse povo perdesse a perspectiva de fé, de serviço a Deus. É aquele tipo de gente que se cansa e chega lá na frente, e parece que servir a Deus não valeu a pena. Desde que eu me converti, desde que eu passo a servir a Deus, é dificuldade sobre dificuldade. Eu olho para o ímpio, tudo vai bem a ele. Recentemente eu ouvi uma expressão, o ímpio, o soberbo, o vaidoso, aquele que não tem Deus, parece que ele joga milho no asfalto e cresce. Tudo que ele faz prospera, e eu estou servindo a Deus, e as coisas estão difíceis, luta, sofrimento, as coisas não estão cooperando para o meu bem. Será que está valendo a pena servir a Deus? Gente que chega lá na frente, por servir a Deus, se sente queimada, prostrada, e acha que Deus se esqueceu do trabalho dela. Isso não é luxo só da nossa época. Os crentes do Antigo Testamento também nutriram essa mesma dúvida. Em Malaquias capítulo 3, versículo 13 e 18, você pode voltar para o último livro do Antigo Testamento, deixa marcado em Hebreus 6. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3, versículos 13 a 18,
Veja só o que Deus diz. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 8. Essas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus está sentido. Vocês falaram coisas que foram pesadas para mim. E aí o povo diz para Deus: mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E aí Deus vai responder o que o povo falou. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. A gente ama a palavra, a gente serve a Deus, a gente procura ser fiel, mas é tanta luta, é tanta dificuldade, são portas fechadas. E aí o povo vai responder: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem iniquidade prosperam. Sim, os soberbos tentam ao Senhor e escapam. Olha a perspectiva do povo, é o ímpio que se dá bem. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O autor de Malaquias acrescenta agora uma outra imagem. Enquanto tem gente lá na frente, na caminhada, olhando para trás e dizer: não valeu a pena servir a Deus, porque só o ímpio se dá bem. Os crentes estão agora olhando para si, dizendo: parece que é verdade mesmo, porque é tanta luta, é tanto sofrimento, é vigília, é oração, é oferta, é serviço, é dedicação, é testemunho, é abrir mão de tanta coisa, e a gente nessa labuta, parece que realmente esse povo está certo. Mas olha o que o profeta Malaquias vai trazer para nós como imagem. O texto vai dizer: o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha só a promessa das Escrituras. Eles serão para mim, diz o Senhor, particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A promessa de Deus é: continue servindo a Deus até o fim. Ainda que nessa vida você não veja as evidências ou não tenha os resultados que você espera. Naquele grande dia, o dia, você verá que Deus fará separação entre o justo e o injusto. Entre o pio, o piedoso, o homem que anda com Deus, e o iníquo. Muitas vezes você acha que servir a Deus não valeu a pena, porque parece que servir a Deus não é uma coisa positiva, a gente não vê o retorno imediato, e a palavra de Deus exorta a gente a continuar firme, e a promessa que a palavra de Deus traz é: Deus não é injusto para ficar esquecido do seu povo. A palavra de Deus nos exorta a continuarmos firmes, porque Deus não vai se esquecer de sua vida e de minha vida. E com base nessa promessa, eu quero refletir rapidamente com vocês no seguinte tema: algumas razões para a gente não desanimar de servir a Deus. Algumas razões para a gente não desanimar, continuar caminhando, servindo e amando a Deus. A primeira razão que o versículo 9 traz é de que existe um princípio de persuasão espiritual. Veja que o autor diz: quanto a vós outros, ó amados. O autor olha para o povo fiel de Deus, a igreja verdadeira de Jesus, e diz: quanto a vós outros, eu sei que vocês não fazem parte desse povo, ó amados, estamos perante coisas que são melhores e pertencem à salvação. Há um princípio de persuasão espiritual. Quem serve a Deus e quem continua servindo a Deus, só serve a Deus e continua servindo a Deus porque tem um convencimento do alto, que se comunica com o seu espírito, de que não há outro caminho a trilhar. Quem ama a Deus sabe, não tem outra estrada. Eu posso querer e pegar um atalho, eu posso querer me afastar, mas lá na frente Deus vai me trazer de volta, lá na frente Deus vai quebrar as minhas pernas e vai trazer. Igual o pastor faz com a ovelha. Você sabe como é que é o pastor? E a Bíblia usa muito assim, né? Nós somos ovelhas e Deus é o pastor. Ovelha é bicho bobo, ovelha é um animal quase cego. E a ovelha precisa continuamente da assistência do pastor. A ovelha se desgarra com grande facilidade e se coloca à mercê de animais hostis, dos lobos e de outros animais do campo. O pastor vai lá, procura a ovelha que se perdeu, coloca em seu braço e traz. Coloca no aprisco junto com as demais ovelhas. Segunda vez, a mesma ovelha se perdeu. O pastor pega o seu cajado,
vai lá, quebra a pata da ovelha. É por isso que o Salmo 23 diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor vai lá, quebra a pata da ovelha, traz a ovelha para perto de si, com a pata quebrada, faz a atadura, cuida dela. Estou trazendo uma imagem para vocês do pastor do primeiro século, do pastor judeu do primeiro século. Ele quebra a pata da ovelha, traz para perto de si, faz os curativos, trata da pata da ovelha, alimenta a ovelha, de maneira que, após a ovelha sarar, ela entender que não há lugar mais seguro para estar, a não ser próximo ao seu pastor. Então, quem é filho de Deus sabe que pode querer se quebrar, pode querer se afastar, pode querer se desviar, pode querer se tornar indiferente, pode querer se distanciar, mas Deus vai trazer, porque é uma persuasão no espírito, há um convencimento do alto. E ninguém consegue servir a Deus se não houver essa persuasão espiritual. Quantos já não desanimaram? Eu tenho certeza que se você parar para pensar por alguns instantes, você vai se lembrar de N pessoas que já passaram por aqui, que estiveram conosco, que dividiram lugar ao lado com a gente, sentaram-se à frente, sentaram-se atrás, sentaram-se em outra fileira, participaram de tantos encontros e não estão mais aqui, desanimaram, cansaram. E hoje estão atropelando processos em sua vida distantes. Tem uma história de um casal de missionários, se viram a vida inteira num país hostil, e velhinhos, pegaram o navio de volta, uma viagem longa, de dias e dias e dias. Quando chegaram próximo ao porto de sua cidade, uma grande festa estava acontecendo, um coral, uma fanfarra, e aquele pastor velhinho, missionário, muito feliz, disse: olha que maravilha, maravilha. Minha igreja está me recebendo de volta. Festa, fogos, confetes, coral, tudo. Parece que até o prefeito da cidade. Aí, à medida que o navio ia se aproximando, eles viram que toda aquela festa era para receber um jogador de futebol. Não tinha ninguém na igreja para recebê-lo depois de anos servindo. E aquele missionário entrou numa depressão profunda, profunda. Entrou em sua casa, não queria mais sair, e a mulher olhando para aquele homem amuado, cabisbaixo, entristecido. Ele saiu de casa, reclamando, batendo a porta. Não vale a pena servir a Deus. A vida inteira, passando tanta privação, abrindo mão de tanta coisa, olha aí o resultado que a gente tem. A gente chega em casa e olha o que a gente recebe, nada. E ele sai de casa e a mulher está lavando a louça. Aí a história conta que ele andou pela cidade, passou umas horas fora, e quando ele, a mulher chama ele. Eu conversei com Deus, Deus me respondeu. Você disse que quando a gente chega em casa, a gente não é valorizado. Você só errou na sua frase. Dizer que você não chegou em casa. Em casa vai ter festa te esperando. Quando você chegar em casa vai ter coral te esperando. Quando você chegar em casa vai ter fanfarra te esperando. Quando você chegar em casa vai ter confete te esperando. Quando você chegar em casa vai ter uma multidão de anjos para celebrar a vitória. Quando você chegar em casa você vai ser lembrado por tudo que você fez. Então Deus mandou avisar que você não chegou em casa. 1 Coríntios capítulo 9 diz que aquele que semeia deve fazer com esperança. Você imagina o lavrador que joga semente, vai colher? Continue servindo a Deus, continue amando a Deus no meio dessa geração tão complexa, continue crescendo na intimidade com Deus. Deus vê sua labuta, Deus vê suas lágrimas, Deus vê seu esforço, Deus sabe do seu sacrifício, Deus sabe o quanto é difícil, Ele vê. Lembra dos discípulos da caminhada para a aldeia de Emaús? Jesus havia acabado de ressuscitar, Lucas capítulo 24, ele chega, os discípulos estão cabisbaixos, tristes, e diz: o que está acontecendo? Jesus havia falado tantas vezes para aqueles homens que ele ressuscitaria dentre os mortos ao terceiro dia, mas ainda assim estavam abatidos. E à medida em que eles vão ouvindo a palavra de Deus, Jesus traz a pregação da palavra de Deus. Eles dizem depois que o coração deles se aquecia. Então, se estiver desanimado, se estiver cansado, volte-se diariamente para a palavra de Deus. Talvez seu desânimo, talvez seu estresse, talvez seu abatimento, muito provavelmente seu cansaço, essa fadiga que está consumindo suas forças,
É porque você se afastou da fonte das promessas. E essa palavra diz, a grande promessa: Deus vê a tua labuta, Deus vê o teu sacrifício, Deus vê o que você faz para pagar o preço de continuar amando no meio dessa geração complexa. Quantas vezes a gente faz as coisas para Deus e acha que não vai vingar, acha que não vai dar certo? Tem mulheres aqui orando 20, 25 anos pela conversão do marido, tem homem orando pela conversão de filhos há tantos e tantos anos. O evangelho parece que não funciona. Cuidado, isso é uma armadilha satânica, que quer entrar no teu coração e minar o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Continue firme no evangelho. A segunda razão para a gente continuar firmado no evangelho está no verso 10. O texto vai dizer, porque Deus, olha que lindo isso, meus queridos, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois vistes e ainda servis aos santos. Se você faz a obra de Deus, e se você faz a obra para Deus, e se você não vê o resultado que gostaria de ver, faça, meu querido, crendo que Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho. Eu estou fazendo com a firme convicção de que Deus vê. Eu participei de um congresso certa vez, aqui em Goiás, para pastores e líderes, e o Carrejo sabe disso, está na área médica, a Leolaine, psicóloga aqui. Um dos grandes índices de doenças emocionais está entre os pastores, depressão e sérios outros. Porque hoje, igreja, muitas vezes virou sinônimo de comércio. A gente já entra na igreja olhando, opa, está cheia, opa, está vazia, opa, está cheia, opa, está vazia. E a gente imagina que isso é responsabilidade do pastor. E ele, se tiver com a alma em frangalhos, ele se permite receber essa pressão. Sacrifica a família, trabalha 70, 80 horas por semana, acaba com a sua saúde e chega lá no fim frustrado. E nesse congresso eu vi um pastor, depois que o palestrante desceu, outro pastor maduro, eu vi esse palestrante descer do púlpito, e esse pastor com anos de trabalho, mas com um ministério que a gente chamaria de não tão relevante assim, esse pastor abraçou o palestrante e começou a chorar no ombro dele, na frente de todo mundo. Pastor, não sei o que deu errado, eu não tenho fruto, não dá certo, eu luto, eu trabalho, eu sirvo, eu amo, eu vou em congresso, vou nisso, vou naquilo, e não tem resultado, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. O autor dizendo, se você faz para Deus, se você serve a Deus, e você não vê os resultados, olhe nessa certeza de que Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho. Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho. Quando você fizer as coisas para Deus, fique sossegado, porque você estará fazendo a melhor coisa da sua vida. Faça para Deus, porque você ama Deus, você ama a sua igreja, você ama o povo de Deus, você ama os perdidos, e faça só para Deus. Não faça para mais ninguém além de Deus, porque senão você vai se entristecer, você vai se machucar. Se você esperar aplausos, se você esperar reconhecimento, você vai se machucar. Faça para Deus, espere a recompensa que vem de Deus. O texto vai falar de uma terceira razão. Aliás, o texto no versículo 10, ele fala de 3 coisas que são memoriais na presença de Deus, para aqueles que servem a Deus. Olha o que ele diz no versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Trabalhos difíceis, sem reconhecimento público, no meio de gente dura, no meio de gente marginalizada, aquele emprego difícil que você tem, com gente endurecida, com gente sarcástica, com gente irônica, com gente contando piadas o tempo todo para ironizar a sua fé, suas convicções. Você sozinho na sua casa, clamando, orando, exortando, buscando que a sua família veja o que você vê, creia no que você crê. Ontem nós estávamos numa vigília só para homens, e o Eli contou um testemunho dele. Há anos orando para sair a aposentadoria do pai e da mãe,
era impossível sair a aposentadoria do pai. Depois você dá esse testemunho, meu querido. Era impossível. Quando saiu a aposentadoria do pai, e ele dizendo que a médica do INSS escreveu tudo o que ele havia falado em oração, que ele queria que constasse naquele laudo. E ele saiu dali chorando, daquele consultório, daquele ambiente, e com vontade de falar para as pessoas: creia no Deus que eu creio. Você tem que conhecer esse Deus que eu conheço, porque Ele faz maravilhas, Ele é vivo, Ele é real, Ele está aqui hoje, Ele estará aqui sempre. Não deixe de servir esse Deus. Ele é atuante, Ele é poderoso. Ele não se esquece do seu trabalho. E aí o verso 10 ainda fala: e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Você ama quem? Quando você evidencia o amor por Deus naquilo que você faz, Deus não é injusto para se esquecer de você. Quando você ama a Deus, pelo simples fato de amar a Deus, porque Deus é Deus, Deus não se esquece de você. A base do nosso serviço cristão é o nosso amor por Deus. Eu não trabalho porque eu quero que meu nome seja colocado numa pedra. Eu trabalho porque eu amo demais a Deus. Eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro, e o amor dele me constrange, me envergonha, e porque esse amor de Deus por mim, que me lavou de todos os pecados e me mima diariamente sem fim. Parou para pensar só hoje? Hoje eu até brinquei com a Raquel, eu falei: Raquel, hoje é o dia que a internet aqui em casa vai ficar desligada, porque eu não tenho muita paciência, sabe, para esses trem. Olha aqui, meu papai, meu papai, meu papai, meu papai, meu papai. E hoje você só via foto de pai com filho, aquele tanto de coisa, né? Aquela melação toda na internet. E se você foi um desses que foi melado hoje, né? Ganhou café da manhã na cama, foi melado. O seu foi, né, Leolane? Está com cara de que foi melado hoje, né? Passou mel, né? Então, se você foi melado hoje, Will, tem esses dentão branco aí, hein? Foi melado também, né? Então, se você foi melado hoje, perceba os detalhes de Deus hoje cuidando da sua vida. Uma família, filhos, o abraço, gente levantando mais cedo, preparando algo especial para você, planejando maneiras de expressar o amor que tem por você. Tudo isso são mimos de Deus. Aí você começa a pensar em tantos detalhes, você fala: meu Deus do céu, esse amor de Deus me constrange. E é esse amor de Deus que constrange, que nos leva a amá-lo. A gente o ama porque Ele nos amou primeiro. Você ama Deus? Você quer ser conhecido no serviço a Deus? Seja como profissional na área onde Deus te colocou. Então olhe para Deus, ame a Deus, porque Deus vai se lembrar do teu nome. Deus não é injusto para se esquecer do teu nome, do teu trabalho. E olha o que ele termina dizendo no versículo 10: pois servistes e ainda servis aos santos. Que bonito isso aqui, né, gente? Primeiro trabalha em ambientes diversos, hostis, ama a Deus, e agora serve o povo de Deus. Deus não é injusto para se esquecer de você, porque você serve o povo de Deus. Motivações para a gente não desanimar? O autor diz: porque Deus nos convence do amor dele. É Deus que nos persuade. Segundo, Deus não se esquece de nós. Deus vai se lembrar do nosso nome. Terceira razão está no versículo 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A palavra que salta aos olhos aqui é essa palavra indolente, no versículo 12, para que não vos torneis indolentes, que significa preguiça, moleza. Você já pensou na palavra contrária à indolência? Firmeza, rigidez, persistência, diligência. Ontem nós comemoramos 158 anos de igreja presbiteriana no Brasil. 12 de agosto. Um menino muito inteligente, vou contar uma rápida historinha para vocês.
chamado Ashbel Green Simonton, 25 anos de idade, sonhando em ser professor, advogado, foi catapultado pelo Evangelho, né? Jogado nas garras da graça de Deus. E disse: eu quero ser missionário. Estudou em Princeton, muito inteligente, grandes possibilidades. E no dia 12 de agosto de 1859, ele chega ao Brasil. Pega um período terrível, 2 anos depois volta para os Estados Unidos, se casa e volta. Poucos anos depois, sua esposa morre de febre amarela, seu filhinho morre de febre amarela, e Simonton morre de febre amarela. Apenas 8 anos no Brasil. Esposa, filho e o próprio Simonton. Em 8 anos deixou um presbitério, 8 igrejas plantadas, um seminário estabelecido, um jornal, e deixou seus ossos na terra brasileira. E só hoje, há quase 1 milhão de pessoas, nesse momento, frequentando a igreja presbiteriana do Brasil, ao redor e por todo o nosso país, ouvindo o Evangelho. Sem contar as milhões e milhões de pessoas que passaram de 1859 até 2017. O texto diz que nós não podemos nos tornar indolentes, porque estamos cercados de gente que a vida inteira se deu na obra do Senhor. Não podemos nos tornar indolentes, porque a diligência é característica do povo de Deus. A diligência é característica de quem ama a Deus. Ao imitarmos aquilo que o povo de Deus faz, nós fazemos justamente aquilo que aqueles que vão herdar a salvação também fazem. Você já pensou o quanto é difícil orar? O quanto é difícil ler a Bíblia? Com frequência? Quem aqui nunca caiu naquele problema de esfriamento? Faz a promessa: a partir de amanhã, oração todo dia. Dura 2, 3 dias, depois passa uma temporada frio, distante. Leitura da Bíblia, passa uma temporada frio, distante. Indiferente com o povo de Deus, com as atividades do povo de Deus, distante de tudo, murmurador, crítico. Pouco engajado, só vê defeito e procura defeito. E gente assim precisa ter muita cautela, porque esses defeitos revelam muita coisa acerca de si mesmos. Você já pensou a respeito dessas questões? Por que eu não oro? Porque o problema muitas vezes, gente, não está em por que eu não oro, mas é por que eu não quero orar. O problema não está em por que eu não frequento o culto regular com o povo de Deus, mas em por que eu não tenho prazer em estar aqui com o povo de Deus regularmente. A questão não é porque eu dou ou não dou o dízimo, a questão é porque meu coração e meu bolso não estão engajados nisso. O sentimento antecede a ação. Então, quais são as emoções? O que está escondido na tua alma, que revela negligência, apatia, endurecimento, que revela esse processo tardio de tomar decisão para sair de onde você está, para ir para o lugar onde deseja que Deus você esteja, que é o lugar onde todos aqueles que serviram a Deus com fidelidade estão. Quem ama a Deus está naturalmente inserido na obra de Deus. Vai desanimar, vai se frustrar, terá períodos sazonais, mas vai voltar. E Deus está te chamando: volta. Volta para o amor, volta para o serviço, põe teu coração nisso, porque Deus não é injusto para se esquecer do teu nome. Deus não é injusto para esquecer de você. Volta, volta, volta. Versículo 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Por que não desanimar na obra do Senhor? Esse é o típico sermão presbiteriano, né? 3 pontos. Em primeiro lugar,
Porque Deus me persuade de que vale a pena amá-lo. Segundo lugar, porque Deus vê o que eu faço. Terceiro e último lugar, porque servir, amar a Deus, é obra natural do povo de Deus. Não tem como quem é povo de Deus não servir a Deus em amor, em gratidão. Como é que a gente pode aplicar essa mensagem à nossa vida? Como é que a gente pode sair por essas portas depois desse momento de culto e viver esse negócio? Aonde isso vai se conectar com a nossa história no século 21? Eu quero sugerir 4 rápidas aplicações. A primeira delas é, durante essa semana, passe um tempo em refúgio, só você e Deus, e sonde seu coração. Passe um tempo em refúgio, recluso, e sonde seu coração. Deus, por que os meus sentimentos estão tão atropelados? Por que eu estou sentindo o que estou sentindo? Porque eu não tenho as vontades que eu deveria ter? Ou porque eu ando tendo essas vontades tortas que estou tendo? Deus me ajude. Deus me resgate de mim mesmo. Deus, estou naufragando. Estou perdido. O Senhor pode me encontrar. O Senhor pode tratar de mim. Sou teu filho. Tua promessa diz que o Senhor não vai esquecer de mim. Então me traz de volta. Me traz de volta. Me ache. Me traz de volta. A promessa bíblica é: aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate, a porta se abre. Segunda aplicação: realinhe sua agenda de acordo com as prioridades. Estamos chegando no fim de mais um ano, né? Pô, pastor, mas está no início de agosto. Tá não, meu querido, você vai piscar o olho, estamos chegando no fim de mais um ano. E sempre que a gente chega no fim de mais um ano, entra aquela aura mística, né? Esse ano vai ser diferente. Antecipa um pouco esses sentimentos de fim de ano para hoje. Realinhe sua agenda de acordo com a prioridade. Participe com o povo de Deus de encontros que farão muito bem com a tua vida, para a tua vida. Você lembra de Efésios 5? Vai lá para Efésios 5 rapidinho. Eu não ia ler esse texto com vocês não, mas eu quero ler para a gente loco, né? Efésios 5, verso 18. Olha que texto que falando sobre prioridades de maneira tão rica. Efésios 5, verso 18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo não se refere aqui especificamente à bebida alcoólica. O vinho aqui é sinônimo de uma vida desenfreada, entregue a si mesmo suas paixões mais loucas. O homem tolo, embriagado, sem sentido. Mas enchei-vos do Espírito. E aí brota essa dúvida no teu coração: o que é me encher do Espírito? Paulo responde no verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Primeira maneira como eu me encho do Espírito é vivendo com a pluralidade, a igreja de Jesus, falando entre vós. É plural, você faz parte de um corpo, participe ativamente, assiduamente, frequentemente com esse povo, e participar como? Paulo diz, louvando, testemunhando, adorando. Daqui um mês, nós teremos mais uma vigília para os homens. Participa com a gente, todos os homens aqui. Que momentos especiais, onde a gente testemunha do milagre, do cuidado, da graça, onde a gente canta, acende uma fogueira, a gente come um pão com carne, e aí vai, e acende a fogueirinha e fica lá e toca um violão. Participe, meu querido e minha querida irmã, da vida com o povo de Deus. Mude seu jeito de pensar, seu jeito de falar.
Abandona a murmuração, abandona esse espírito crítico. A marca de murmurador é a marca do povo que pereceu no deserto, vendo o milagre e cuidado de Deus o tempo todo, ainda assim continuava insatisfeito com tudo. Com tudo. Paulo disse: quer ser do Espírito, fale entre vós com cânticos, hinos, salmos. A segunda maneira como eu me encho do Espírito, ele está dizendo aí no verso 20, dando sempre graças a Deus, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo vai dizer: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que tem virtude, tudo que tem boa fama, tudo que é louvável, seja isso que ocupe a vossa mente. E aí conclui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Então muda o jeito de falar, muda o jeito de pensar, tira essa perspectiva preto e branco do teu coração, põe as cores da graça na tua alma, celebra, meu querido, põe hino na tua casa, põe hino no teu som, põe hino no teu carro e cante para os teus filhos ouvirem, cante para a tua mulher ouvir, cante para teu marido ouvir, fale do que Deus tem feito, fale no teu trabalho. Assim você se enche do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo não é aquele rototó que a gente vê nas igrejas, né? Vai tremendo para um lado e para o outro. Encher do Espírito Santo é muito mais difícil. Encher do Espírito Santo é você mudar a mente. Encher do Espírito Santo é você gostar de estar com o povo de Deus. Encher do Espírito Santo, Paulo termina aí no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Encher do Espírito Santo é você ter uma vida de serviço para o outro. Viu? Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. É comunidade. Como? Dando sempre graças, lábios transformados. Como? Servindo o outro. Isso é encher do Espírito. Então realinhe sua agenda para as prioridades de Deus. Vai fazer tão bem para você. Não espera fim do ano não, faz hoje. Terceira aplicação: continue nessa caminhada em que você está. Continue. Vale a pena. Ainda que você não veja os resultados, tudo isso que nós fazemos é real e receberá seu prêmio. Tudo isso que nós fazemos é real e receberá seu prêmio. Soren Kierkegaard, um filósofo existencialista do século XVIII, ele deu uma definição errada para a fé. Ele diz que fé é você subir numa montanha e aí você se joga, você dá um salto no escuro. Eu tenho fé, eu salto no escuro porque eu creio que haverá uma mão invisível que vai me pegar. Isso não é fé. Fé é de que a mão nunca deixou de estar lá. É convicção plena de verdades reais. Na estrada onde você está, ela é real, vale a pena. Eu quero os pais que estão nessa noite, uma aplicação bem rápida: continue servindo a Deus de todo o seu coração, continue amando a Deus de todo o teu coração, vivendo com o povo de Deus, servindo ao povo de Deus. Deixa teu filho ouvir dos teus lábios celebração, cântico, louvor e adoração. Esse será o maior legado que você deixará para o teu filho. Principalmente quando ele chegar na adolescência. O adolescente não suporta hipocrisia. Não suporta. Não suporta sair do culto e ouvir o seu pai comer pastor frito depois do culto. Adolescente não suporta hipocrisia. Pai, eu não quero ir para aquela igreja não, só fala mal dela, e ele está certo. Quem quer estar num lugar desse? Fale bem da tua igreja. Ame a Deus, sirva o povo de Deus, sirva a igreja de Jesus. Seja feliz
no lugar onde Deus te colocou. Seja um pai que busca se encher do Espírito Santo, e você não tem ideia, você deixará um enorme legado para o seu filho. Papai era homem de Deus. Papai não deixou herança para nós, não. Bem que podia ter deixado, né? Não teve jeito de deixar. Papai lutava muito e não conseguiu construir as coisas. Mas papai tinha caráter. E eu via o caráter do papai sendo moldado na presença de Deus diariamente. E o caráter de um homem de Deus fala muito e muito e muito tempo depois de sua morte. Eu cheguei aqui na igreja, já vai para 3 anos, e eu já ouvi tantas vezes: ah, pastor, o senhor tinha que ter conhecido seu Oswaldo. Ah, pastor, o senhor tinha que ter conhecido seu Oswaldo. Ah, pastor, o senhor tinha que ter conhecido seu Oswaldo. Sabe o que essa frase quer dizer? Caráter moldado na cruz. Minha sogra até hoje fala do avô da Raquel, que morreu já tem mais de 20 anos. Ela casou, meu sogro perdeu o emprego, precisou ficar 3 anos morando na casa dos pais, e minha sogra disse que às vezes se levantava às 5h30, 6 da manhã, e passava na porta do escritório. Meu sogro, um grande empresário na cidade, final da década de 60, início dos anos 70, tinha concessionária, posto, hotel na cidade, e minha sogra disse que meu sogro, quando ela passava na porta do escritório, 5h30, 6 da manhã, todo dia, estava ajoelhado. Homem de Deus, que legado, que legado. Eu desejo isso a você, Pai, e eu oro por temor e tremor constante na presença de Deus na minha vida. Eu oro para que a minha vida não destoe daquilo que eu prego aqui dentro da minha casa. Eu oro todos os dias para que o Marcelo, que já está com 18 anos, me ouvindo, possa assim: conheço papai. Não vive isso não. Eu oro para Deus me livrar disso. Eu oro para Deus me conformar à sua graça. Eu oro para Deus me renovar. Eu quero orar por você, Pai, para Deus te renovar. Deus não é injusto para esquecer do teu nome.